Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente juntos. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020 e estamos hoje das nossas casas fazendo essa live, dando continuação ao tema que foi falado na segunda-feira, né, na nossa live da segunda. E hoje a gente dá continuidade aqui, né? Abrindo para algumas questões. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, nós estaremos aí. Sejam muito bem-vindos. O tema que nós vamos dar continuidade hoje é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: busquem e vocês encontrarão, né? Começou na segunda-feira, o Aidar já falou sobre ele, e hoje a gente faz mais alguns comentários, né? Trocamos ideias aqui sobre esse tema. Tava dando só um minutinho pro pessoal entrando, mas já tá entrando. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Vamos ver aqui. Bom, então o tema que a gente vai continuar falando hoje é o capítulo 25, Busquem e vocês encontrarão. Como eu sempre digo, o Evangelho é uma cartilha, né? Uma cartilha de boa conduta, né? E cada capítulo vem sempre recheado de uma grande lição. E é legal porque cada vez que nós lemos um capítulo do Evangelho, mesmo que repetidamente, nós temos uma percepção diferente, né, da lição. E para cada máxima de Jesus, para cada parábola dele, às vezes nós temos mais do que uma interpretação, nós temos interpretações diferentes, né, para cada item, para cada ensinamento aqui de Jesus que está no Evangelho. Porque cada pessoa está num momento diferente da sua vida, né? Cada pessoa tem um conteúdo, uma vivência diferente e uma percepção diferente. E nós mesmos, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo percepções diferentes, né? Quanto mais nós estudamos, quanto mais buscamos conhecimento e quanto mais nós vivenciamos, que é o mais importante, que é vivenciar, quanto mais nós vivenciamos, mais nós enriquecemos o nosso próprio conteúdo. Então, cada vez que a gente vai lá e busca uma leitura do Evangelho, por exemplo, a gente tem uma percepção diferente, a gente faz uma interpretação diferente, né? Uma melhor que a outra, né? Sempre melhor. Então vamos lá. Nesse capítulo aqui, busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se que o céu os ajudará. Observem os pássaros do céu e não se inquietem pela posse do ouro. Eu vou ler só esse comecinho aqui para dar a deixa, né? Para quem ainda não leu esse capítulo, se situar. Ajudem-se que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus. Então, quando se fala busquem e vocês encontrarão, estamos dentro do princípio da lei do trabalho, da lei do progresso, né? Este capítulo, resumidamente,
está falando sobre a lei do trabalho, né? Que é uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei que a própria harmonia da natureza, a harmonia da criação, nos trouxe essa lei, como todas as outras leis, né? Que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Tem até aqui para mostrar para vocês, ó. O Livro dos Espíritos nos traz no seu estudo todas as leis divinas, as leis de Deus, leis naturais, né? Que a própria harmonia do universo nos traz. Estamos inseridos nessas leis. Mesmo que nós não tenhamos nenhum conhecimento, nós estamos sob o efeito dessas leis naturais. E a lei do trabalho é uma delas, né? E por que existe o trabalho? Por que é imposto o trabalho ao homem? Aqui mesmo no Livro dos Espíritos, aqui fala, né? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, porque o trabalho aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Outra coisa muito importante que eu vi aqui é assim, ó. Devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Então, às vezes, a gente pensa que trabalho é só aquele onde nós saímos de casa, né, para realizar, que são as nossas profissões, né, todo trabalho remunerado, mas não é isso que tá falando aqui não, ó, aqui ele tá falando que não, o espírito também trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho, então toda ocupação que produz algo, vocês estão me ouvindo? Agora que eu percebi que o meu microfone tá aqui, tava lá do outro lado. Coloca um joinha aí pra mim se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok, tá bom? Então, não são apenas as ocupações materiais que são, ou remuneradas, que são trabalho, que podemos considerar trabalho. A gente pode considerar trabalho tudo aquilo que nos é útil a nós e aos outros, né? Limpar uma casa é um trabalho, preparar um alimento, uma comida é um trabalho, fazer um estudo é um trabalho, né? Você está beneficiando você próprio, o seu espírito, a sua mente, o seu intelecto, né? Principalmente todo o trabalho que traz algum desenvolvimento intelectual é um trabalho, né? Então aqui, quando Jesus fala aqui, peçam e vocês receberão. Ele quer dizer, peçam, não é muito bom de nós entendermos isso, né? Porque nós temos um vício de nos comunicar com o divino através de súplicas, através de pedidos, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Às vezes o nosso momento de oração se torna uma súplica, né? E nós fazemos todos os pedidos possíveis, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós achamos que nós estamos precisando, nós pedimos durante a oração. E não é assim que deve ser, né? O peçam que Jesus está falando aqui pra gente é trabalhe, né? Nós podemos substituir essa palavra peçam por trabalho, porque nós vamos receber nessa vida de acordo com as nossas obras. É a lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação, e só existe uma reação quando tem uma ação. Então, se nós não provocarmos a ação, se nós não tivermos atitude, nós não vamos receber nada. Uma pessoa que não busca nada, que leva a vida, que empurra a vida com a barriga, que deixa acontecer, que espera que aconteça, pouco ela vai receber. Ela não vai receber, né?
Adianta nós pedirmos, por exemplo, um bom emprego para Deus? Só pedir? Ah, eu vou orar todo dia pedindo um emprego para Deus. Né? Não é assim que funciona o universo. A vida, não é assim que a vida funciona. A vida é uma grande inteligência. Deus é a sabedoria suprema. Então, ele não está lá, ele não é um ser que está lá para ficar nos dando, né? Pediu, eu te dou, pediu, eu te dou. Não é assim que funciona. Nós temos que ter ação. Nós temos que trabalhar. Se você quer um bom emprego, se você almeja um bom emprego, você precisa se preparar para isso, né? Você precisa se qualificar, estudando. Você precisa ter contatos, você precisa buscar esta boa colocação de alguma forma. Isso é trabalho, né? Só o fato de você estar se qualificando, de você estar procurando, você já está trabalhando para atingir o seu objetivo. Então, esse trabalho que você tem de se qualificar é o seu pedido. Deus está ouvindo o seu pedido, o seu trabalho, Ele está vendo o seu trabalho para você conseguir atingir o seu objetivo. Este é o peça, é o trabalho que você se dispõe a realizar para atingir o objetivo. Certo? Será que dá para entender? Por exemplo, podemos pedir para ganhar na loteria? Não vai adiantar fazer esse tipo de pedido, né? Nós temos que ser muito conscientes das nossas responsabilidades. Não adianta fazermos súplicas, não adianta fazermos pedidos burros, né? Não é assim que a vida funciona, não é assim que o universo funciona. Né? O universo está debaixo das leis divinas que são pura sabedoria. Então você só vai receber aquilo que é do seu merecimento, de acordo com aquilo que você trabalhou para ter. Aqui no capítulo, né, busquem, vocês encontrarão, ele começa explicando que no início, né, quando nós fomos criados, nós começamos a conviver no mundo primitivo. E no mundo primitivo, os homens, eles precisam buscar o seu sustento e a sua sobrevivência de uma forma rústica, né? Ele não usa o intelectual, é mais um trabalho físico que ele tem para a própria sobrevivência. Conforme o mundo, as pessoas foram evoluindo, através das reencarnações, o que o capítulo está explicando bem é o motivo da reencarnação também, né? Porque assim, se nós encarnássemos num planeta apenas uma vez, nós encarnávamos e quando desencarnávamos não voltássemos mais para cá. Esse planeta, ele não evoluiria, não teria progresso no planeta. Né? E mesmo nós não conseguiríamos evoluir, porque uma única encarnação, vamos pensar sobre nós mesmos, né? Na atualidade. Uma única encarnação, nós conseguimos crescer muito pouco. Nós aprendemos muito pouco durante uma única encarnação. Nós podemos fazer 10 faculdades. Mas o que importa não é apenas o intelectual. O progresso intelectual, ele tem que evoluir junto com o progresso moral.
E numa única encarnação é bastante difícil de nós conseguirmos isso, né? Até mesmo pela situação evolutiva do nosso planeta, né? Um planeta de provas e expiações. Então nós temos muitas provações, muitas expiações ainda por passar, né? E isso, às vezes, isso nos dificulta o crescimento. Claro que nós estamos em plena evolução, sempre. E as provas, né? As nossas provas diárias, elas têm o objetivo de nos fazer crescer. Mas uma vida apenas é muito pouco, né? Então, por isso, nós temos a bênção da reencarnação, porque a cada encarnação nós vamos subindo um degrauzinho na nossa evolução, né? Na nossa ascensão espiritual. Então, aqui nesse comecinho do capítulo, ele explica isso, que no começo nós éramos primitivos no nosso planeta. Então, a nossa evolução era mais material, também um pouco intelectual, né? Porque até mesmo para caçar, o homem precisou ir traçando algumas estratégias, né? Para conseguir ter mais eficiência, né? Para conseguir ter um pouco mais de conforto. Então, sim, o intelectual também acaba sendo desenvolvido, mas muito mais o lado físico, né? Conforme nós fomos reencarnando, nós fomos desenvolvendo o nosso intelectual através do trabalho. O trabalho, ele tem este grande objetivo, que é o nosso desenvolvimento intelectual. O trabalho nos enobrece, né? Porque quando nós somos honestos no nosso trabalho, quando nós somos dedicados no nosso trabalho, nós crescemos intelectualmente, nós desenvolvemos também a nossa questão emocional através dos relacionamentos que nós temos e desenvolvemos também a nossa moral, porque todo trabalho deve ser honestamente praticado, né? Nós devemos usar a nossa honestidade, então nós aprendemos e nós desenvolvemos também a nossa parte moral. Esse é o grande objetivo do trabalho, e é isso que está explicando aqui no começo deste capítulo, né? Então aqui ele está falando assim: que nós podemos pedir, né? Podemos pedir a Deus, podemos pedir aos bons espíritos, mas está falando assim, ó, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Seria muito fácil, né? Se tudo que nós pedíssemos, eles nos dariam tudo aquilo que nós pedíssemos. Aí ficaria muito fácil para nós. Como que nós desenvolveríamos a nossa intelectualidade e a nossa moral se tudo fosse dado, né? Se nós seguíssemos esse ensinamento aqui, busquem e vocês encontrarão, peçam e vocês receberão, se nós seguirmos isso ao pé da letra, ficaria muito fácil, né? Que os espíritos não vêm isentar o homem à lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela. Então eles vêm, os bons espíritos, quando nós pedimos e quando nós fazemos a nossa parte, eles vêm nos inspirar, nos aconselhar, nos indicar os caminhos corretos, as melhores decisões a serem tomadas, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles vêm e nos diz: ande e você chegará. E a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que afastar. Então eles estão querendo dizer assim, que o trabalho deve ser nosso, né? A recompensa, ela tem que ser meritória. Nós temos que merecer as recompensas. Porém, nós lhes daremos a força necessária
se quiser utilizá-la em benefício próprio, né? Então, ele está explicando isso. Não é pedir em súplica. Nós temos que pedir sabedoria. Nós temos que pedir inspiração. Nós temos que pedir força. Nós temos que fortalecer a nossa fé. É isso que nós devemos pedir para Deus, para os nossos mentores, para os espíritos de luz. Nós não devemos pedir, não é que não devemos, não adianta. É um pedido não muito inteligente, né? Ai, Deus, por exemplo, né? Ai, me cure dessa doença, dessa enfermidade, eu não aguento mais sofrer. Tá bom, Deus, ele se compadece do seu sofrimento. Mas nós precisamos entender que nós temos que ter o mérito. Nós criamos a doença e nós precisamos sair dela. Nós temos a capacidade de sair dela. É o nosso trabalho. A nossa parte é buscar a saída dos nossos desafios, dos nossos problemas. O mundo espiritual, os mestres iluminados, eles vão nos auxiliar com as suas inspirações, nos dando força, nos dando coragem, nos trazendo bons conselhos. É assim que eles vão nos auxiliar no nosso trabalho. Então nós podemos pedir, mas de uma forma inteligente, sábia. Aí também neste capítulo está falando assim: observem os pássaros do céu. Então aqui ele está falando assim, resumidamente, né? Tá falando, Jesus fala assim, que nós não devemos, parece até um pouco contraditório, nós não devemos nos preocupar demasiadamente como nós vamos conseguir uma vestimenta, uma roupa, né? Aí sim ele falou, observem os pássaros do céu, eles trabalham, eles se preocupam com esse tipo de coisa, e mesmo assim, mesmo eles não se preocupando, Deus lhes dá tudo aquilo que eles necessitam, o alimento, o descanso, né? Todas as necessidades deles são Deus, né? Cumpre ali todas as necessidades. Então ele tá querendo dizer isso pra gente, mas não é ao pé da letra, porque não dá para falar assim para um ser humano, para ele não se preocupar com o trabalho dele, onde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, como que ele vai comprar comida, né? No nosso mundo material não dá para falar isso. Então a gente precisa abstrair, né? A gente precisa trazer isso para nossa realidade. Então ele tá falando aqui assim, que nós precisamos ter mais confiança na providência divina. Porque o que realmente nós necessitamos, Deus nos fornece. A vida nos fornece. Nós precisamos comprar o ar que nós respiramos? Não. Né? Deus nos dá de graça, né? Ele nos supre as nossas necessidades básicas. Então nós temos que ter mais fé em nós mesmos, mais fé na nossa capacidade, porque nós estamos sob a lei do trabalho. Nós precisamos estar buscando o nosso trabalho, buscando o nosso conhecimento, buscando a nossa realização, o nosso crescimento. Nós temos que buscar isso e temos que acreditar nas nossas potencialidades, né? Nós somos filhos de Deus. Nós temos em nós
todas as potencialidades para suprir as nossas necessidades. Então, nós não podemos, nós temos que ter a coragem, né, de ir em frente e acreditar nos bons resultados que nós vamos ter. E tá falando também, tem um subtítulo aqui falando assim: não se inquietem pela posse do ouro. Então é aquela questão assim, nós não podemos, né, tá atrelada a esse outro subtítulo, observem os pássaros do céu, porque a providência divina nos provê incessantemente, né? Quando nós trabalhamos honestamente, quando nós buscamos o nosso aprimoramento material e intelectual e, sobretudo, espiritual, quando nós estamos em busca disso, né? Não é busqueis e achareis. Então, esse é o nosso trabalho, buscar. Nós somos todos buscadores. Enquanto nós estamos buscando um trabalho honesto, enquanto nós estivermos buscando o nosso aprimoramento intelectual e espiritual, nós estaremos sendo abençoados pela providência divina. A provisão divina jamais vai nos deixar na mão. Então ele está falando assim: não se inquietem pela posse do ouro. É que nós devemos ter cuidado de não deixar escapar os tesouros espirituais que nós devemos amealhar. Na maioria das vezes, nós entramos nesta rotina frenética, né, automática, nós nos automatizamos em busca dos bens materiais. Não é nem de ficar rico, né, que nós estamos falando, mas nós queremos conforto, né, nós queremos o melhor materialmente. Então, muitas vezes a gente fala assim: eu estou cansado, eu não tenho tempo agora de ouvir uma live, né, de ouvir uma palestra, eu não tenho tempo de ir lá no meu templo, porque eu estou muito cansado, porque eu trabalho demais, porque eu invisto muito tempo da minha mente nas coisas materiais. E aí eu vou esquecendo de buscar os meus tesouros morais, os meus tesouros espirituais, né? Às vezes a gente fala assim: eu esqueci de fazer o evangelho no lar, e aí passa a semana inteira sem fazer, sem abrir o evangelho dentro de casa, porque não dá tempo, porque tem muita coisa para fazer, porque trabalha demais, né? Principalmente as mulheres trabalham fora, trabalham dentro de casa, cuidam dos filhos, né? Hoje em dia não é mais tanto assim, né? Porque os maridões, os papais também estão auxiliando, mas, né, todos nós vamos nos envolvendo nesta busca incessante do conforto, do melhor, e nós esquecemos daquelas coisas simples e pequeninas que são tão importantes para a gente. O que nós vamos levar desta vida? Nós vamos levar algum bem material? Nós já sabemos que não. Nós vamos levar tudo aquilo que nós conquistarmos dentro de nós, tudo aquilo que couber no nosso coração, é isso que nós vamos levar. O perdão, o amor pelas pessoas, a bondade, a paciência. Os bens intelectuais também nós levamos conosco. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, né, estão atrelados ao nosso desenvolvimento intelectual. Então, isso também nós levamos conosco, né? Então, nesses dias tão atribulados que nós vivemos, né, nessas rotinas que nós formamos aí
malucas, vamos prestar atenção. Nós estamos buscando esses pequenos tesouros, né? Será que estamos buscando? E ninguém falou que não precisamos buscar bens materiais. Nós precisamos deles sim, porque nós vivemos ainda uma vida material, né? Então nós precisamos comer, precisamos, né, ter uma casa, né, que é o nosso abrigo, é o nosso santuário, né? É o abrigo da nossa família. É ali onde nós vivemos grandes experiências, né, com o nosso círculo familiar. Precisamos nos vestir, precisamos nos locomover. Então nós precisamos sim, honestamente, através do nosso trabalho, buscar esse conforto, né? E suprir essas necessidades, porque são necessidades básicas. Então nós devemos sim nos preocupar com isso. Mas precisamos também dar uma atenção especial para a nossa essência, porque nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos um espírito vestindo esta roupagem material, né? Então, nós deveríamos estar primeiramente buscando os bens espirituais, que são os mais importantes. Vamos ver, eu tinha separado uma partezinha aqui também, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo aí dias bastante difíceis, bem diferentes. Porém, assim, vamos fazer uma reflexão, né? O assunto é pandemia, né? Então, só se fala nisso porque nós estamos vivendo intensamente esse momento. Mas quando foi que na história do nosso planeta não se vivenciou momentos difíceis? Na história da humanidade, não existiu quase períodos em que não estivessem acontecendo guerras, por exemplo. As guerras, elas são constantes no nosso planeta. E quantas pessoas sofrem com as guerras? Nós passamos aí por alguns tsunamis, por terremotos. E quantas pessoas perderam as vidas? Quantas pessoas sofreram? Nós já tivemos outras pandemias. Nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola. Tem pessoas que não sabem absolutamente nada sobre a gripe espanhola. Tem pessoas que pensam que a gripe espanhola foi lá na Espanha. Mas não foi, foi no planeta todo. Então nós já vivemos e sempre vivemos momentos muito difíceis. Então estamos vivendo agora mais um momento que pede a nossa atenção. E o que será que este momento está pedindo de nós? Está pedindo que nós sejamos mais consumistas, que nós continuemos a comprar sem freios, a acumular coisas materiais. É isso que esse momento está pedindo? Esse momento está pedindo festa. Temos motivos para fazermos grandes festas? Não, esse momento está pedindo a nossa reflexão. Está pedindo para cada um de nós olharmos para nós mesmos. Não é um momento de julgar, né? Nós gostamos muito de julgar. Então nós ficamos olhando assim, olha ali na rua cheio de gente, olha aquela aglomeração, olha aquela pessoa sem máscara, né? Então a gente consegue ver tudo no outro. Só que esse momento está pedindo uma reflexão nossa. Cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos. O que nós estamos fazendo da nossa vida?
Qual o caminho que nós estamos seguindo? Adianta a gente pedir, né? Que é o nosso tema aqui. Peçam, peçam e vocês receberão. Adianta nós pedirmos para Deus nos ajudar, para Deus nos curar, para Deus fazer alguma coisa por nós e nós continuarmos julgando os nossos irmãos? E nós continuarmos sendo egoístas? E nós continuarmos sendo consumistas? Eu acho que não adianta pedir, porque, como eu falei, Deus é uma força sábia, é pura sabedoria. Ele sabe exatamente o que nós estamos precisando e Ele vai nos dar de acordo com aquilo que nós necessitamos e não de acordo com aquilo que nós queremos. Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. O que nós precisamos para crescer, para se transformar, né? Então, este é um momento de nós observarmos isso. Que rumo eu estou dando na minha evolução? Eu estou realmente evoluindo? Ou eu parei no tempo? Quais são as minhas atitudes diárias? Quais são os tipos de pensamento que eu alimento? Quais são os exemplos que eu estou dando para os meus filhos, para os meus netos? Quais são os exemplos que eu dou? Porque todo mundo vê o que a gente faz. As pessoas também estão nos julgando, né? Mas vamos olhar para nós e fazer essas reflexões, fazer essas pequenas mudanças. Este é o momento. Nosso planeta está numa transição muito forte. É um momento muito especial para todos nós. Nós todos pedimos para estar aqui neste momento de transição, neste momento especial. E o que nós vamos fazer diferente neste momento especial? Estamos fazendo alguma coisa diferente? Alguma coisa importante? Pelo menos para nós? Porque este momento muito sério que nós estamos vivendo, ele pede algo muito maior do que simplesmente olharmos para nós. Na verdade, este momento, ele pede uma grande transformação dos nossos sentimentos fraternos. Nós temos que aprender algo mais sobre fraternidade, né? Então, quando eu falei, vamos parar de julgar, estamos praticando a fraternidade. Vamos parar de olhar para a vida do outro. Vamos olhar para a nossa vida. Não vamos mais julgar. Nós não sabemos as necessidades do outro, nós não conhecemos as necessidades do outro. O outro tem algumas atitudes que às vezes nós não concordamos, mas nós sabemos o que se passa no coração dele. Nós sabemos quais são os motivos que levam ele a ter aquela atitude. Nós não sabemos e não nos interessa. Nós precisamos cuidar da nossa vida, olhar para nós, porque nós temos muito ainda para mudar. Quem aí, levanta o dedo, quem aí consegue assim abrir uma página do Evangelho e se encontrar ali, fazer a leitura e falar assim, eu já pratico isso. É muito difícil. Olha que eu já fiz o Evangelho até de trás para frente, né? Eu não fiz ainda o suficiente. Porque quando eu abro aqui numa lição como essa, busquem e vocês encontrarão, eu ainda preciso me enquadrar nessa lição. Eu ainda não me enquadro nessa lição. Eu ainda muitas vezes
me pego suplicando a Deus para que Ele resolva os meus problemas. Enquanto nós temos que ter a consciência, eu acho que essa é a maior mensagem desse capítulo. Nós precisamos ser conscientes das nossas responsabilidades. Porque existe a lei do retorno, a lei de ação e reação, né? Tem vários nomes essa lei, cada um chama de um jeito. A lei de ação e reação. Então, tudo o que eu faço vai ter uma consequência. Este é o ensinamento desse capítulo. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Você vai receber de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua atitude, de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é um grande presente. E que é um grande tapa na cara. E está falando assim pra gente: a responsabilidade é sua. Trabalhe, busque. Né? O que esse capítulo está falando pra gente é isso, essa lição. Busque, continue buscando, mas presta atenção no que você está buscando. Vamos buscar a luz. Este momento nos pede isso. Reflexiona e mude o foco, mude a direção, porque nós chegamos até aqui, nós estamos aqui hoje, vindo aí de vida após vida, para fazer esta mudança. E este é um grande momento para nós, é um momento muito especial, mas nós precisamos estar acordados para isso. Nós dormimos por muito tempo, nós dormimos, nós deixamos acontecer, nós suplicamos a Deus, nós ficamos esperando que alguém resolvesse os nossos problemas. Primeiro, a gente coloca a responsabilidade dos nossos problemas no externo, né? No outro. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do outro. Né? Sempre que alguma coisa dá errado, a gente consegue culpar alguém ou alguma coisa. Então é hora de nós crescermos, de nós pensarmos como gente grande, de nós pedirmos sim uma coisa para Deus: sabedoria. Então é hora de usarmos a sabedoria de Deus, de pedirmos esta bênção, né? Que a sabedoria de Deus recaia sobre nós, para nós tomarmos as melhores decisões, para nós abrirmos os nossos olhos. A Yara está falando, é hora de acordar, é hora de acordar. A responsabilidade de tudo que acontece é nossa. A responsabilidade desse vírus é de todos nós. Não adianta querer achar um culpado para isso. Porque tudo que acontece no nosso planeta é materialização dos nossos próprios pensamentos. Então, se os nossos pensamentos estão desalinhados no egoísmo, na revolta, na falta de amor, no ódio, na falta de perdão, se nossos pensamentos estão e os nossos sentimentos estão desalinhados desta forma, nós vamos criar coisas terríveis. É assim que acontece. Então nós vamos passar por esse momento. Vamos passar com fé, com coragem, mas principalmente com transformação interior. Com a busca do nosso eu superior. Né? Vamos buscar a divindade em nós.
Vamos tirar todos aqueles véus que nós colocamos por muito tempo, por decisões erradas, por atitudes erradas. Vamos tirar esses véus que estão sobre os nossos olhos. Vamos acordar. Vamos enxergar a vida com grandeza, com gratidão, com amor. Vamos trabalhar nesta busca, né? Vamos trabalhar incansavelmente na busca do nosso melhor, olhando sempre para nós, fazendo diferente todos os dias. Você consegue, quando você acorda pela manhã, pensar assim: nossa, eu estou vivo e eu tenho mais um dia para vivenciar grandes coisas. O que eu posso fazer diferente hoje? É isso que nós devemos pedir para Deus. Por exemplo, pedir que Deus nos traga luz, pedir aos nossos mentores, aos espíritos de luz, aos mestres iluminados, pedir sim, com muita humildade, que eles nos clareiem os pensamentos, que nos traga luz, luz de sabedoria, luz para que nós possamos enxergar a vida de uma forma mais bonita, para que nós possamos enxergar a vida com bons sentimentos, com gratidão, com vontade de praticar o bem, seja com quem for, seja com alguém da sua família, seja com um colega de trabalho, seja com a moça da padaria. Todos os dias nós podemos praticar o bem. Todos os dias nós podemos emanar um pouco de luz, mas a luz precisa estar em nós. Nós precisamos acender esta luz que já está em nós. Nós precisamos intensificar a força dessa luz e distribuir isso para todas as pessoas. Para aquela pessoa que está pedindo no farol, para aquelas pessoas que estão enfermas, que nesse momento precisam de um acalento, precisam de luz, precisam de força para sair dessa situação. Então vamos acordar, vamos pedir luz para que nós tenhamos clareza e que nós consigamos identificar aquilo que nós realmente precisamos. Inteligência, né? Pedir inteligência para Deus. Aí vem aquela outra parte, né? Que acho que eu até já falei. Tudo que nós pedimos para Deus, Ele nos dá. Pensa bem, se não é verdade. Se você pede paciência, Ele não vai assim imediatamente fazer uma mágica ou um milagre e você vai se tornar uma pessoa paciente, num estalar de dedos. Não é assim que funciona a vida. Nós vivemos num mundo material, a gente já sabe como funciona. A vida vai nos trazer uma situação onde nós vamos ter que praticar a paciência. É assim que funciona. Se você vai pedir, por exemplo, mais inteligência para Deus, ele não pode assim estalar os dedos, porque ele não tem dedo, tá, gente? Ele não tem dedos. Então, assim, ele não vai fazer uma mágica e de um minuto para o outro você passa a ser mais inteligente. Ele vai te mandar uma situação onde você vai praticar e desenvolver a sua inteligência. Através de um trabalho que exija, né, que você use a sua inteligência. Através de um estudo, ele vai te mandar uma oportunidade de estudo. Entendeu? Então a vida é assim. Nós temos que ter sabedoria para identificar as nossas reais necessidades
E aí sim, fazermos os nossos pedidos a Deus com sabedoria. E entender que nós vamos ser atendidos, mas dessa forma que eu falei, com sabedoria. Ele vai nos mandar uma situação onde nós vamos obter os nossos pedidos. Se você pedir dinheiro para Deus, ele vai atender o seu pedido, mas através de um trabalho. De repente, você vai ser inspirado a encontrar um trabalho que você vai ganhar dinheiro, ou a vender coisas para ter mais dinheiro. Então é assim, tudo que nós pedimos, a sabedoria da vida nos traz, mas de uma forma sábia, de uma forma inteligente. É assim que funciona. Concordam comigo? Vocês estão bastante quietinhos aí. Vamos meditar sobre esse assunto, sobre pedir, que nós não precisamos pedir nada para Deus. Deus nos conhece. Deus conhece todas as nossas necessidades. E Ele nos envia o tempo todo oportunidades para que nós alcancemos os nossos objetivos. E o nosso maior objetivo é a felicidade, é ser feliz. Mas nós temos todos os instrumentos para sermos felizes e estão dentro de nós. Então vamos buscar a nossa transformação, vamos buscar clareza nos nossos pensamentos, no nosso olhar para a vida, no nosso olhar para as outras pessoas. Vamos buscar desenvolver a compaixão, a bondade. Então eu vou parando por aqui, porque só eu que falo, ninguém fala nada para mim. Eu vou deixar vocês com esse capítulo 25. Espero que vocês deem uma lida, porque eu acho que é muito enriquecedor. Cada um de nós, como eu disse lá no comecinho, tem uma visão diferente, né? Então, quando você lê esse capítulo, você vai formular, né, as suas próprias conclusões. Por isso que é legal, né, a gente ter essas lives e vocês podem comentar, né, quando vocês têm uma visão diferente do que a gente está falando aqui. A gente vai conversar, nós vamos chegar no meio termo, né, para todo mundo sair feliz. Então, pessoal, agradeço pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, que possamos estar sempre aqui juntos neste canal, unindo os nossos objetivos de busca, né? Porque todos nós que estamos aqui ligados, estamos buscando algo, né? O que você aí do outro lado busca nesse momento, né? Uma reflexão para você mesmo. Eu tô ouvindo essa pessoa falar, né? Você aí. Eu tô ouvindo essa pessoa falar, mas o que eu tô buscando? Eu tô encontrando aqui aquilo que eu preciso? O que eu encontro aqui me faz bem? É sempre importante a gente fazer essas reflexões, certo? Então, eu quero que vocês todos tenham uma noite maravilhosa, uma ótima noite de descanso, sempre amparada pelos nossos amigos, pela luz, pela sabedoria divina, que possamos ter uma semana abençoada e nos encontraremos na próxima segunda-feira, tá bom? Nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário.
às 8 horas na segunda-feira, tá bom? Às 20 horas. Um beijo para todos, gratidão, que vocês fiquem na luz e na paz de Jesus. Um beijo a todos.